Oi, gente! E no Vanessa Fora da Caixa de hoje, eu vou entrevistar uma empreendedora e eu tô com muito orgulho, porque pela primeira vez, levando Cianorte para Cianorte, a capital do vestuário vai entrevistar uma empreendedora do mundo da moda. Dani, estou muito feliz que você aceitou o convite. Entre todas as mulheres que a gente vai escolhendo, né? Graças a Deus, rapidamente, uma das primeiras foi você. Né? Uma empresária do mundo da moda, que ela começou no mundo da moda com 13 anos, né, Dani? Mesmo. E não que ela começou a trabalhar, mas ela começou, ia para o colégio, do colégio ia para a fábrica, chegava lá com o pai dela, então é uma história muito legal, de muitos anos e com muitos detalhes até chegar no dia de hoje, onde, conversando aqui com a Dani um pouquinho, a gente viu que ela veio se reinventando, e isso é muito inspirador. Dani, você tá muito uma mulher fora da caixa, né? Se encaixando muito aqui com o nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Começa a sua história, Dani, lá com seus 13 anos, como você começou a contar assim, não caí do nada, já faz muito tempo que eu tô no meio do mundo da moda. Primeiro, obrigada pelo convite, Vanessa, eu já conheço você há algum tempo, fiquei muito feliz do convite em estar aqui batendo esse papo gostoso, descontraído e leve com você. Olha, a minha história é uma longa história, né? Vou tentar brevemente contar para você. Aos 13 anos, né, quando já começava a ficar mocinha, o meu pai, nós morávamos no fundo da Sheina, né? Então isso me possibilitava todos os dias passar pela área de trabalho dos funcionários. Então, para eu chegar para almoçar na minha casa, eu tinha que passar dentro da fábrica. Então, toda vez que eu passava, eu já olhava o que eles estavam fazendo, né? Então, meu pai, naquela época, dizia, você tem vontade? Eu falei, eu tenho, à tarde eu não faço nada, né? Então, eu chegava, almoçava e ia para a fábrica. Pregava flexpin nas roupas, ajudava a arrematar, principalmente nessa parte manual, que eu sempre gostei muito de trabalhar manual, né? E ia para a expedição, embalava roupa, ia para a lavanderia, passei pelo corte e costura. Legal. E assim foi, até os meus 16, 17 anos. Aí eu comecei a observar e entender na minha cabeça de adolescente que meu pai precisava de alguém para administrar as empresas dele. Naquela época ele é pioneiro da confecção em Cianorte e ele estava com várias empresas. Eu olhava para aquilo, filha primogênita, o que você vai fazer? Administração de empresas. Então eu sou graduada em administração de empresas pela UEM, entrei na UEM, terminei na Unipar, também devido ao que eu precisava trabalhar com ele. E nisso, nessa transição, né, desse chão de fábrica lá para cima, ele me colocou junto com o gerente de banco, com o contador. Então, eu conferia a caixa, eu fazia a contabilidade. Então, toda a parte financeira ficava na minha mão, né? E ali eu fiquei por muito tempo. Daí, quando eu terminei minha faculdade, e com 21, né, 22, fiquei ainda com ele. Com 23 anos, eu conheci o meu marido. Casei com ele, o Carlos, e lá começamos uma nova história. Trouxe ele de Umuarama, nessa época construímos uma fábrica aqui também, né, de confecção, onde a gente fazia facções e tal. É comprida a história. É comprida, mas espera, que tem detalhes que eu quero te perguntando. Então, até então, você estava toda na função administrativa e contábil. Sim. Você estava no piloto automático? Meu pai me colocou aqui, eu fui, daí eu casei, vou abrir um negócio com meu marido, que também era na área da confecção, mas era sempre no piloto automático? Ou você gostava dessa parte administrativa e financeira? Então, hoje, né, hoje eu consigo visualizar que eu gostava, eu não fazia por uma obrigação, eu gostava. Mas eu não estava feliz ali, porque era uma coisa repetitiva, eu tinha que fazer todo dia, era tudo a mesma coisa, era 2 mais 2, são 4. Você confere saldo, ativo, passivo, negativo, positivo, então sempre igual. Eu não tinha me desperto ainda nada diferente, para mim estava bom. Ali, entendi. Né? Tanto é que quando eu casei, eu continuei nessa área. E aí, quando você casou, daí até então você trabalhava com seu pai. Isso. Casei e fui trabalhar com meu marido. Desvinculou do seu pai. Total.
Total. Total. Falei tchau, fui, casei. Era uma outra empresa familiar, mas com o meu marido. Isso, era sócia junto com ele nessa fábrica, na época NZZ. Nós fazíamos facção para marcas de São Paulo. Tá. Né? Eles mandavam já cortado e a gente só terminava de fazer a costura e entregava. Tá. Não deu certo essa fábrica. Tá? E não aí? deu certo. Passamos bastante dificuldade na época, bem na época quando eu engravidei da minha filha, logo no ano que ela nasceu, né, estávamos passando muita dificuldade financeira e eu amamentando ela, o Carlos sentado assim no chão falou assim, vamos abrir uma marca? Eu falei, você tá louco, abrir marca? Agora, do jeito que a gente está? Eu falei assim, não, vamos abrir. Falei assim, mas qual que é o nome? Aí ele falou assim, osmose. Eu falei, osmose? Nem consigo falar osmose, tá? A língua enrolava, né? Eu falei, o que é isso? Da onde você tirou isso? Não, vai ser osmose. Falei, beleza, eu sempre muito parceira, né? Sempre fui muito parceira, tanto de um lado quanto do outro, né? Quando eu não estava casada e casada com o meu marido. E tocamos e começamos a Osmose, entendeu? Que era uma marca. E aí a Osmose começou do comecinho. Daí, o que vocês iam fazer? Então, era jeans? Era jeans, porque a gente tinha a empresa já fazendo jeans, que era jeans a NZZ, né? Então ali a gente já pegou um pouco do know-how de costura, o Carlos também e tal. Aí quando veio a Osmose, ele falou assim, por que estamos costurando um monte de marca? Vamos fazer a nossa marca, entendeu? Uhum. Aí fechamos a NZZ, vendemos um monte de coisa com aquele dinheiro, compramos jeans, né? E começamos a fazer osmose, calça feminina. E eu no financeiro, na parte contábil, no comecinho, né? Tá. E com a bebê pequena. E com a bebê pequena. E vamos. E vamos. E aí? O que aconteceu com a osmose? E aí a osmose, estourou, Dani? Ela estourou. Rápido. No primeiro momento, o Carlos sempre foi muito comerciante, muito vendedor, bom marqueteiro. Então, nós tínhamos bons, sim, clientes. E naquela época, a Osmose vinha fazendo muita calça básica, que era o que o mercado pedia. Tá. Aí chegou um momento que estava na moda muito aquele tecido Lyocell, Tencel, que tem na trama do algodão. E ele fez uma vez uma calça pijama que vendeu um monte, horrores. Aí fez 2 vezes, fez 3 vezes. Aí ele olhou e falou assim, mas por que não vende? Eu falei assim, também não sei, ué, por que vendeu a primeira vez, segunda vez, terceira vez não está vendendo, né? Vou fazer um conjunto de ciganinha, porque está vendendo. Eu vi o fulano fazer, aí eu vou fazer. Fez. Não vendeu também. Aí as coisas começaram a ficar ruins de novo. Né? Aí chegou um momento que a gente falou assim, vamos embora de Cianorte, porque aqui não é o nosso lugar. Aí começaram a falar de uns fazendeiros, umas coisas que tinha lá em Primavera do Leste, que o povo tinha dinheiro, que pagava tudo à vista. Pegamos um casal de amigos, fomos tudo para lá, conhecer a cidade. E lá a gente abriu uma loja de varejo, né? É uma loja de varejo que vendia multimarcas, inclusive a Osmose, que eram as calças básicas. E lá a gente falou assim, não dá para vender só osmose, né? Nós temos que fazer um mix, porque só essas calças aqui não dá. O cliente vai entrar na loja de varejo, quer uma camiseta, quer um cinto, quer alguma coisa diferente. Aí vendia na época Lúcia Figueiredo, aí comecei a pegar roupa daqui. Lúcia Figueiredo, Pura Mania, a Osmose, aí ia para São Paulo, marcas de São Paulo, ia para Minas, a Tráfico Zero, lembro que eu vendia muito Minas, aquela roupa elaborada, bordada, né? E isso eu viajava muito, comecei a viajar. Eu saí daquele momento de escritório, né? Papel, calculadora e fui para o mundo, né? Quando eu saí para esse mundo, aí eu falei assim, que esquisito, tão gostoso, né? Não dava nem fome. Eu passava nas lojas assim, compra. A minha amiga, eles falaram, você não tá com fome? Eu não, nem sede eu sentia. Estava assim, realizada. Aí eu falei assim, Carlos, tem uma coisa que, assim, lá tá vendendo. Se lá tá vendendo e a gente está passando dificuldade aqui, alguma coisa nós estamos fazendo errado aqui, né? Aí eu comecei, pega um modelinho aqui, com um modelinho aqui, com um modelinho aqui, e comecei, posso brincar na osmose? Pode. Aí jogava assim, bem pouquinho, não tinha nem mix. Eu fazia
colocava na loja. E naquela época, 1000 peças ele portava, porque ele sempre foi para frente, né? Acreditava, assim. Ousado. Ousado. 2, 3 dias acabava tudo, Vanessa. Eu falei assim, ele olhou para mim e falou assim, não, é aqui que é seu lugar, você não sai, mas é aqui. Eu falei assim, você se vira de fazer as roupas bonitas aí, porque esse negócio é de mulher, mas esse negócio não é de homem. Eu não sei fazer esse negócio. Fica aí. Naquela época aí... não tinha igual tem hoje, treinamento, essas não, coisas, não sabe? tinha Que a gente, nada. preciso aprender, vou arrumar um mentor. Não tinha isso. Aqui em Cianorte... Aprendia na cara e na coragem, na tentativa. Não, eu também, se tivesse, também não tinha dinheiro para fazer isso aí, não. Tinha que ser na raiz mesmo. Aí eu falei assim, aí foi onde eu comecei, né? Então, nas outras marcas eu via o mix, via ticket médio de preço, e aí comecei a testar o cliente osmose, porque até então o cliente era muito básico, tinha 2, 3 clientes que compravam muito, mas comprava mais o básico. Tanto é que a gente tinha, na época era Z11, Z22 e Z33. Uma era amaciado, uma era destrói o médio e outra era delavê. Vendia tanto que a gente fazia contínuo essas calças básicas. Tinha igual gôndola de farmácia, sabe? Aquele Z grande, assim, coisas do meu marido Carlos, que sempre foi marqueteiro. Aí quando eu comecei a colocar essas peças diferenciadas, também começou a vender. Então ali começou um novo público de osmose, entendeu? E eu, naturalmente, eu falo que eu fui jogada ali, empurrada, falei assim, se vira, né? E ali eu descobri o dom e lembrei daquele momento que, quando eu fiz, antes de fazer a administração, que eu esqueci de falar, eu tenho que até lembrar quem foi a psicopedagoga que eu fiz o teste vocacional. E até hoje eu quero fazer belas artes. Eu falo que eu quero fazer moda, mas belas artes está em mim. Foi o que deu no teste vocacional. Naquela época. Belas artes. Belas artes. E você não entendeu nada? Nada, porque eu estava com meu pai, falei assim, esse monte de empresa, eu tenho que ser administrador de empresa, que belas artes, né? E a história é comprida. Sim. Eu sou filha primogênita de 5 filhos libaneses, a primeira neta feminina, mulher. Num caminho onde os primeiros primogênitos são homens. Homens, é verdade. Então, existe toda uma história, né, por trás disso. Você era o filho homem do seu pai? Era? Eu tentei mostrar para ele que eu era muito forte, né? Ele aceitou? O que você acha? Eu acho que ele não aceitou nessa época. Hoje ele está me vendo mais forte. Que legal, né? A história vem que vem. Muito bem. Tá. Você vai se emocionar, vamos continuar. É, melhor. E aí, aonde... Então, vamos voltando. Que daí você falou, eu preciso lembrar das belas artes. Aí, hoje você entende. Hoje eu entendo. Que você tem toda essa parte criativa. Mas, espera. Aí, a osmose começou a sair do básico, ter outra... Depois, vocês produziam outros tecidos. Quando é que foi que abriu e a fábrica tinha de tudo? Nós fizemos a parte de moda, né, a parte fashion, a osmose, veio com a necessidade do mix, né, porque só a calça o cliente entrava, mas não tem a blusa, não tem o vestido, não tem... Eu cheguei, Vanessa, a fazer sapato para osmose. Eu tenho bota dentro do meu guarda-roupa guardado de relíquia. Claro, com certeza. Né? Então, todo o mix do vestuário a osmose fez. Biquíni, lingerie, tudo. Ô Dani, o que foi o maior sucesso da osmose que você fez? Foi a moda que na época tinha uma novela Caltrim, eu não vou lembrar agora o nome. E a gente decorou a loja toda Caltrim, o Carlos América, levou, né? acho que deve ser. Aí o Carlos pôs aquele touro mecânico na loja. Aí eu fiz uma calça com a Beth Mohamed, ela fazia bordado manual, aqui em Cianorte, lindamente, né? E a gente colocava os antílopes customizados sobre o jeans. Nossa. Né? E quando eu fiz a primeira calça, vendeu tudo. Aí eu comecei a falar, vamos fazer uma coleção Caltrim. Fizemos uma calça dentro do tamanho do pé direito da loja, né? Para ficar, foi essa calça que foi o marco, assim. Tanto é que ela foi o marco que depois nós fizemos uma lata especial para a produção dessa mesma calça. E essa calça vinha dentro de uma lata, né, para os clientes. Então, ali acho que foi um dos meus marcos. Tem uma calça, eu vou lembrando, tem uma outra calça também que eu amo de paixão, que era pintada à mão. Aqui em Cianorte, arrumei pessoas que pintavam guardanapos de cozinha,
E daí eu criava os desenhos, as imagens, eu mandava para elas e elas faziam aqui na barra também. Naquela época eu usava as bonequinhas, né? Vestidinhas assim. Tá. Aí fazia aqui na barra da calça, fazia na saia. Então, esse meu DNA de criação, eu falo, que está dentro de mim, vem muito da minha mãe, né? A minha mãe, ela é crocheteira, ela pinta. Eu acho que veio dessa descendência aí dela também. Eu gosto muito de criar, Vanessa. Eu olho para qualquer coisa, eu olho para você, eu já vejo um filigrana aqui nesse desenho dessa tua blusa para pôr numa calça jeans, por exemplo. Então, minha mente trabalha muito nesse sentido de criatividade. Esse tempo vinha junto com a época que Cianorte era a capital do vestuário e estava bombando também, que tinha Sim. as feiras, que vinha muita gente de fora. Era paralela, era a mesma época? Era. Não tinham tantas lojas, né? Não tinha. Era o shopping Naban, tinha a Rua da Moda e só. Não tinha tantas lojas, mas fervia, né? Teve dias que vinha, tipo, 50 ônibus. A gente fechava aquela rua ali da Rua da Moda e ali fazia desfile. Abria a loja 3 horas da manhã, tinha chuveiro para cliente, café da manhã, para depois ele fazer compra. Que delícia lembrar isso. É uma delícia. Ô Dani, e aí veio até quando a osmose? Então, a osmose... Que daí não se encerrou a osmose. Não, Como a é osmose... que ficou? Você e o seu marido é a osmose. Como é que terminou esse casamento? Ou não terminou? Não terminou. Hoje a osmose ela é licenciada para PL, que é uma indústria hoje que é do meu pai. E ela continua lindamente entregando para os seus clientes através de quem? De representante. Na linha jeanswear e fazendo camisetas masculinas e na parte mais de malharia, nada muito fashion, tecido plano. Tá? E eu, Daniela, estou em busca, nesse marco agora, que você disse, eu saí fora da casinha, com os meus 50 anos, eu descobri da casa. Eu descobri que eu posso ir além, né? Além toda essa história, eu posso ir além. Minha filha me chamou no projeto Turn School esse ano, e eu vim construindo há uns 3, 4 meses, essa história do curso que vai acontecer agora, sábado, e que também está sendo um desafio novo para mim, já que é um projeto para pessoas diferentes que não estão no meu domínio e convívio diário, e então estou saindo da minha zona de conforto. Perfeito, mas nós vamos voltar mais um pouquinho. Tá bom. E nós vamos chegar aqui para finalizar. Conta da tua marca, Daniela Cristina. É verdade. Né? Daí, olha só. Você não achou que era da moda, achou que era da administração, que ia cuidar das empresas do seu pai. Olha a tua história. Depois você estudou administração. Acabou o vínculo com o pai, abriu o vínculo com o marido e passou toda essa história. Beleza. E daí, da onde veio a sua própria marca? Veio da necessidade de eu me expor como Daniela Cristina, porque dentro da marca Osmose, eu era muito impactada por outras pessoas, né, da própria marca. Então, muitas vezes eu não conseguia colocar o que eu queria. Então, eu falei assim, eu preciso ter uma marca que eu possa expressar o quão eu tenho desse lado artístico e o que eu posso dizer como mulher, né? E onde eu consegui, assim, trazer através das camisetas. Na época, as lojas de varejo do Carlos não tinham um mix de t-shirt, há 5 anos atrás. E eu falei, vamos dar uma olhada, porque a gente colocava, assim, no NPI, várias marcas para registrar. Falei, vamos dar uma olhada no meu nome, que a gente tinha colocado o nome dele, o meu, do periquito, papagaio, tudo para registrar. Porque demora para registrar, anos às vezes. E quando eu fui olhar, a marca tinha sido registrada no dia do meu aniversário, dia 2 de maio. Eu sou muito dessas, Vanessa. Eu acho assim, eu tenho uma sensibilidade com as pessoas e com o que acontece. Eu não sempre, porque às vezes você está no piloto automático, como você falou, mas eu procuro sentir os sinais e parar e entender. Eu olhei para ele e falei assim, tem algum sentido. Não sei se para a fábrica, não sei se é para mim. Você topa? Topo. Ele também é sempre muito parceiro das minhas decisões.
E eu falei, então eu quero fazer uma linha de camisetas do meu jeito, com a minha quantidade, do jeito que eu vou mandar aqui. Ele falou assim, tá bom, vamos fazer. E ali começou a Daniela Cristina nas lojas. Eu fiz 6 modelos em fevereiro, há 5 anos atrás, e vendeu, né? Foi fluindo. Tanto é que ela tem ela tem um cunho religioso, uma parte dela e outra parte não. E eu ainda estou em teste com a marca, né? Ainda estou entendendo que vai ser o futuro da marca Daniela Cristina, tá? Tá. Então a sua marca continua. Ela continua. As camisetas continuam. Você ama? Amo. Se realizou? Sim. Conseguiu fazer assim do jeitinho que você queria? Consegui. Eu consegui porque tudo que eu pensava assim, era muito gostoso. Na época eu tinha um designer que era só para mim, né? Então vinha as frases, o que eu queria conseguir colocar aqui nas camisetas. Muito essa busca da essência, do empoderamento feminino. Antes mesmo de estar esse tópico tão em alta, né? Então, essa voz feminina, esse poder que a gente tem de ser expressado numa simples camiseta, né? Entendi. Ô Dani, na época da pandemia, mudou alguma coisa na tua vida profissional, nessa marca que tinha surgido antes? O que aconteceu, assim, na época da pandemia, quando tudo parou? Profissionalmente falando, a Dani empreendedora lá. Vanessa, eu continuei, né? Eu continuei, claro, aquele momento que a gente ficou aqui em Cianorte 15 dias praticamente, né, tudo fechado. Aí eu falei assim, bom, eu vou aqueles 15 dias, vamos dizer dos 15 dias, porque a fábrica, ela continuou, teoricamente, né? Essa parte do e-commerce a gente teve que se adaptar, telefonar, fazer FaceTime, fazer reunião por Meet, a gente nem sabia que era Meet, que era Zoom, que era nada. Exato. Né? Então a gente, vamos aprender tudo isso aí. E então a gente foi se modernizando. Agora a Daniela Cristina, ela não consegue ficar parada. É um dos que eu preciso entender, sabe? Não consigo. Fui vender bolo, pra você ter uma noção. Eu e minha funcionária da minha casa. Jura? Juro. Eu dava investimento para ela e metade do lucro para ela. Então ela tinha quase 100% para ajudar ela. Um negócio de bolo. E foi uma delícia. Foi um momento diferente. Então eu não consigo ficar parada. Amém. Alguma coisa eu invento. Isso mesmo. E por que eu tô te perguntando tudo isso? Porque por várias vezes você teve que mudar. A gente não usou essa palavra aqui, mas toda mudança é uma crise, né? Porque é difícil fechar ciclo e começar outro, né? E é legal entender o quanto você foi se reinventando, né? E a história aqui é a gente levar isso para as mulheres, independente de quem a gente é, filha de quem, esposa de quem, todo mundo passa por isso, né? Sim. E como é gostoso se reinventar, assim, porque a ideia, o que eu sinto é que é de uma forma madura, e não que você não sofra o que todo mundo sofre, mas que vai se reinventando, e esse não conseguir ficar parada, é isso. É porque você não consegue ficar na zona de conforto, vai se reinventando, e isso é muito bom. Exatamente. Né? E aí chegou aqui, e agora eu quero falar disso com certeza. E daí, para finalizar a história de hoje, a Dani vai dar um curso presencial. Isso. Qual que é o conteúdo desse curso? O que você vai ensinar para as pessoas? Então, a ideia é basicamente o seguinte, ali eu vi uma janela aqui em Cianorte. Os empresários, quem estiver ouvindo vai saber do que eu estou falando. A gente tem muita dificuldade com os alunos de moda que saem da faculdade, mesmo aqueles que ainda estagiam antes de se formar. Por quê? Porque tem algumas técnicas dentro da fábrica, algumas linguagens que não são tão formais quanto são da faculdade. Entendi. Isso em qualquer área, né? Qualquer área, isso mesmo. Mas eu trouxe dentro dessa metodologia um pouco de mim, um pouco da minha história. Perfeito. Juntamente com uma técnica que eu desenvolvi, que é o passo a passo para você construir uma coleção de moda. Desde a parte inspiracional até a parte de você aprovar o produto. Entendeu? É uma coisa muito particular minha. Né? Existem várias metodologias, mas eu vim trazer como experiência, vamos ver o que o pessoal vai achar. Com certeza que vai dar certo.
E tá sendo um desafio, é tudo muito novo. Você tá Vou curtindo? te confessar, tá sendo muito bom. Que bom. Nossa, que mulher de tantas fases, né? Nossa, eu tô encantada. Eu queria ficar aqui perguntando mais um monte de coisa para você. Mas, para finalizar, eu quero te desejar muito sucesso. Obrigada. A Dani é uma caixinha de surpresa, né? Além de sair da caixa, é uma caixinha de surpresa, assim. Quantas coisas da sua vida que eu nunca imaginava. Achei mais importante ainda ter dividido e contado a sua história. Assim, esse curso vai ser presencial. Mas a Dani estava me contando que ela tem um sonho, um projeto de fazer online, né? Isso. Porque daí a gente consegue atingir o mundo inteiro. A gente fala que a internet a gente chega para mais gente. E com certeza vai dar certo, porque é isso que você falou. Tem várias maneiras, mas essa é a sua maneira, né? Exato. E a gente viu, Dani, que você veio vindo e construindo a sua história e passando pelas coisas. E aí, quando a gente ensina aquilo que a gente passou, não tem erro. Né? Isso que você falou, ai meu Deus, o que as pessoas vão achar? Não interessa, você vai contar a sua história, a sua verdade, com certeza elas vão adorar. Igual você falou, vai ter gente de todas as áreas. Porque você vai ensinar um método para uma coleção de moda, mas para quem é criativo, a gente aprende para qualquer coleção. Qualquer coleção. Né? Para qualquer história. Então, eu queria muito te agradecer, falar que a gente tem que gravar muito mais, né? Porque tem muito detalhezinhos que a gente tem para inspirar mulheres, né? Isso. E falar isso para as mulheres, não desistam, não desanimem. Eu achei muito legal essa sua parte, assim, eu fui até aqui com o meu pai, daqui pra frente eu fui com o meu marido e eu falei pra Dani que é agora, Dani? Agora a Dani tá com a história dela. Com a Daniela Cristina. Isso mesmo, e vai ser muito legal, né? É o comecinho de tudo, a Dani até se emociona, mas dá pra ver isso, assim, né? Chegou na sua vez, assim, então eu acho que vai ser delicioso. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Jamais. Igual você falou, eu não sei por que eu não consigo ficar parado. Não precisa ficar. Não. É isso mesmo. Obrigada, tá, Dani? Obrigada a você, Vanessa. Queria agradecer, pedir para todo mundo se inscrever no meu canal, comenta, compartilha. Nós vamos deixar também aqui os contatos da Dani para vocês conhecerem, entrarem no Instagram da Dani, né? Esse é o primeiro curso, talvez quando esse vídeo for pro ar, o curso já aconteceu, mas a gente sabe que vai ser sucesso e com certeza vão ter outras oportunidades.